templo enfrentou oposição, a gente vai estudar um pouco sobre isso, né? Para quem não tem material, é bom você ir no blog da irmã Dália Helena, que lá tem tudo sobre escola dominical, né? Também a Seara News também tem muita coisa boa sobre escola dominical. A CPAD também tem muito material sobre escola dominical. Então é muito bom você ter, né, esse material em mãos para poder não viajar nas escolas dominical. E hoje a gente vai falar sobre a construção do templo e a oposição dos samaritanos, né? Vamos começar pelo nosso textual e como sempre diz assim: assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias 4:6. Verdade prática diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Escute, se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Esdras, capítulo 4. Vamos ler, leiam todos o capítulo 4, né? Porque é muito bom e o texto, os versículos selecionados, que é o 7, o 9, o 11 ao 13, 15, 16, 21 ao 24, é muito bom, né? Ele diz assim, os selecionados da revista diz assim: e nos dias de Artaxerxes se escreveu que os Islão, Mitredate, Tabiel e outros da sua companhia Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler Sanzai, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afasaquitas, Tarpelitas, Afacitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus chefes, teus servos, os homens da quem do rio, e em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim danificarão a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de seus pais, de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém. Cessou até o ano
compreensão. Estes livros mostram Deus cumprindo suas promessas, permitindo que o seu povo deixasse o exílio e pudesse restaurar o templo, os muros e a cidade, assim como os padrões de verdadeira adoração e preservar a comunidade recém-reunida de novas recaídas nos costumes idólatras dos gentios. Os profetas e líderes que o Senhor levantou, Deus conservou um pequeno grupo de remanescentes de misericórdia, teve cuidado deles. Então a gente vem, como eu já falei outra vez, que esses homens que voltaram a Jerusalém eram pessoas piedosas, pessoas misericordiosas, de coração bom, que Deus tinha levantado para trazer de volta, para reedificar a cidade de Jerusalém e o templo, né? O segundo templo. E Esdras e Neemias, eles vieram depois, como já falei, de Zorobabel. Zorobabel foi inicial, né? Porque Esdras 7:10 diz, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, tem pessoas assim, né, como Esdras, né, que colocam no seu coração de ensinar e aplicar a lei do Senhor. Aplicar a lei do Senhor, isso é ensinar a doutrina ao povo. Então, o primeiro ponto da revista diz, os alicerces do templo são lançados. Né? O item primeiro diz assim, o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os que regressaram para Jerusalém celebraram a colocação dos alicerces, do mesmo modo como a geração anterior tinha celebrado o templo de Salomão, segundo Crônicas 5:13. Houve uma cerimônia apropriada para o momento. Né? Enquanto os sacerdotes com vestimentas de gala tocavam as trombetas conforme havia determinado o rei Davi, os filhos de Asaf louvavam acompanhados por símbolos. A multidão reunida uniu-se em louvores triunfais, rendendo glória e honra a Deus por grandes feitos. Então, o lançamento dos alicerces do templo foi uma bênção, né? E eles fizeram o que deveriam fazer, uma festa, né? Para comemorar o novo templo, né? E houve a cerimônia apropriada, né? Os sacerdotes vestiram suas melhores roupas, né? O povo vestiu suas melhores roupas e foram festejar aquele momento que Deus concedia. Então, o segundo item ele fala sobre a reedificação do templo. Lógico, irmãos, que o primeiro templo era muito mais bonito, era muito mais belo, porque foi Salomão que fez, tinha muito dinheiro para gastar, né? Ao passo que esse segundo templo já era das pessoas que vinham do cativeiro, né? Já vinha já com pouco dinheiro, né? Com as suas rendas que tinham lá, né? E a terra era pobre também, porque segundo alguns achados arqueológicos, da região da Pérsia, quem pagava menos imposto era Israel, era Judá. Mas por que Judá pagava menos imposto? Porque não tinha como ele pagar mais imposto, porque eram pobres, né? Não tinham, como é que eu posso dizer assim, não tinham minas de ouro, essas minas assim eles não tinham, né? Eles não exploravam, então eram pobres, eles viviam mais da pecuária e da agricultura. Então por isso que eles pagavam menos imposto. Então a construção do templo de Salomão teve início no segundo mês do 4º ano do seu reinado. Assim também a reedificação do segundo templo começou no segundo mês do ano seguinte ao retorno do exílio. Então, no reino de Salomão, ele teve início no segundo mês do 4º ano do seu reinado. Já o segundo templo ele tem início no segundo mês do ano seguinte ao retorno do exílio. Então, no ano seguinte, depois que eles voltaram do exílio, eles já começaram a construção do templo. A lei exigia que os levitas tivessem pelo menos 30 anos de idade para entrarem no serviço do templo. Havia visto no tempo de Davi, a idade mínima foi baixada para 20 anos. Né? No tempo de Davi se o camarada tivesse 20 anos já podia trabalhar, mas a lei exigia 30 anos. Né? Isso está em Números 4, do 1 ao 3, 1 Crônicas 23, ao 24 ao 27. Essa reforma feita pelo rei Davi contribuiu para que mais levitas entrassem para o serviço do templo. Essa provisão foi vital devido ao pequeno número de levitas que retornaram do exílio. Então, Esdras 2:40. Então, essa provisão que foi baixada a idade do levita para 20 anos, de 30 para 20 anos, para cuidar do templo, foi vital para que
intencionou que eles fossem. Assim também hoje, os crentes de Cristo, em Cristo, devem ser um sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. E sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2:5. Mas, amados irmãos, no primeiro ponto ele fala sobre o trabalho do templo, o lançamento dos alicerces, a reedificação do templo, né? E já no segundo ele fala sobre os samaritanos opõem-se à construção do templo, né? Quem era esse samaritano? O samaritano era aquele povo que, quando o reino do norte, o reino de Israel foi destruído, e ficou somente o reino de Judá, eles foram levados para outras terras. E só ficou na terra alguns pobres, né? Algumas pessoas que cuidavam da agricultura para não ficar totalmente desértica a terra, desértica deixaram ele. E trouxeram outros povos de terras pagãs, né, que não conheciam a Deus, para essa região. E lá se formou aquela miscigenação de pessoas, aquela mistura de pessoas que era composta por pessoas que eram de Israel, mas também pessoas que eram pagãs. Aí deu-se uma mistura, né, uma mestiçagem lá de pessoas e que não eram judeus, mas também não eram pagãos. Então eles tinham costumes judeus e costumes pagãos, né? E foi nisso em que formou os samaritanos, que se tornaram inimigos número 1 de Israel, que não queria que os judeus retornassem à sua terra, né? Mais inveja, né? Os adversários de Judá eram os samaritanos. Essa Adom, em Esdras 4:2, Azar-Hadom, que reinou na Síria de 681 a 669, transportou os líderes judeus do reino do norte, Israel, para outras nações ocupadas a Palestina por povos sírios e associados, a fim de garantir seu domínio, né? A política deles era transferir pessoas de um país para o outro para garantir seu domínio, para que aquelas nações não se rebelassem. Porque como é que eles se rebelassem? Estavam em outra terra, né? Esses povos estrangeiros casaram com judeus que permaneceram na região, gerando uma descendência mista, dando origem aos samaritanos. Esses fingiam buscar união, querendo ajudar no trabalho, contudo, conjunto com o progresso da obra de Deus, era pura hipocrisia, né? Na verdade, eles não queriam nada, segundo Reis 17:24-24. Na verdade, eles queriam se infiltrar. Eles diziam que queriam participar da reconstrução do povo de Israel e do templo, mas na verdade eles não queriam nada, eles queriam era se filtrar e fazer com que o trabalho fosse mais difícil ainda de ser realizado. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Os samaritanos diziam adorar a Deus, ao Senhor, e que sacrificavam a ele igualmente os judeus. Entretanto, tinham seus falsos deuses e não aceitavam a palavra escrita como autoridade suprema para seu povo, né? Segundo Reis 17:24 fala sobre isso. Uma oferta enganosa de ajuda, na verdade, era um complô para subverter a fé e dedicação dos remanescentes que retornaram. As Escrituras advertem que Satanás procurará invalidar a mensagem de Deus para nos arruinar mediante ofertas de cooperação da parte de falsos mestres que não são leais à inspirada revelação da palavra de Deus. Mateus 24:24. Então, na verdade, o que o samaritano queria era se infiltrar, né? Eles não aceitavam a palavra de Deus, não aceitavam todos os livros escritos. O que eles aceitavam? Eles aceitavam apenas o ritual, né? O ritual que é os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Aquela forma de matar os animais, aquela coisa toda, eles faziam. Mas, no entanto, eles tinham seus deuses, eles tinham seus rituais. Então, eles não aceitavam a Bíblia, eles não aceitavam aquela parte que, por exemplo, ela fala contra a idolatria, fala contra as coisas que são pecados, né? Contra a prostituição, contra a adoração de outros deuses. Eles não aceitavam essa parte. Então, era um povo misto. Então, eles não queriam, não aceitavam a volta de Israel, né, para a sua terra. Diante da oferta samaritana, Zorobabel e Jesua. Zorobabel era o líder civil, Jesua era o líder religioso, né?
eles, porque a questão, sempre eu gosto de falar isso, o professor dizia que antes de as coisas acontecerem no mundo real, já tem acontecido no mundo das ideias, o problema é que o povo estava espiritualmente fraco, né? E nesse negócio, os samaritanos compraram, alugaram, pagaram propina. Alugar na Bíblia, alugar o conselheiro do rei era pagar propina, né? E alugaram esse camarada para se opor a Israel, para fazer parar a obra de Deus, né? Pagaram eles. E o nosso amigo Zorobabel ele tinha acesso aos mesmos conselheiros, ele tinha acesso ao rei, porque ele era governador da Judéia, mas não fez nada, né? E é interessante dizer que o rei persa, que mandou ordenar, foi o Ciro II. Quando o Ciro II morreu, quem assumiu foi Cambises, né? Este que ele fala, Xerxes, esse que começou a reinar e eles manregiaram, ele está falando aqui de Cambises II. E Cambises II não sabia de nada, mas o Ciro já tinha enviado a obra para ele reconstruir o templo. E quando os conselheiros falam, eles falam meia verdade. Na verdade, Israel era uma grande potência. Na verdade, Israel tinha sido se opor, tinha lutado contra esses países vizinhos mesmo. Mas, no entanto,
5 e 24. Os profetas então mostram que a obra de Deus precisa ter toda a primazia, de modo que o reino de Deus e os interesses da causa do mestre devem ser a suprema prioridade em toda nossa Mateus 6:33. É interessante que quando eles abandonaram a obra de Deus, que os samaritanos impediram, aquela coisa toda, um foi para a sua casa, foi edificar a sua casa, outro foi edificar o seu comércio, outro foi trabalhar na sua mansão, outro foi trabalhar não sei aonde, e esqueceram a obra de Deus. Aí Zacarias não, mas Geu fala: é interessante, vocês moraram bem, têm suas casas bonitas, enquanto que a casa do Senhor, o templo do Senhor, está em frangalhos, está em ruínas. É interessante isso. Aí foi quando eles resolveram abrir os olhos e voltar à casa do Senhor. Lógico, foi aí também que Zorobabel também abriu a mente, né? Não, vou ter que falar com o rei, vou ter que gastar o meu vocabulário, porque senão a nunca sai de 0 a 0. A alegria do samaritano, é interessante que a alegria do inimigo é o choro do outro, né? Enquanto uns choram, outros riem, né? O vencedor ri, o derrotado chora. Os líderes e o povo judeu reagiram positivamente à mensagem de Ageu, obedecendo e temendo ao Senhor, começando de imediato a reconstrução por esse motivo. Deus respondeu à obediência de seu povo, encorajando-os com 3 promessas. Primeiro, o próprio Deus garantiu cumprir todas as promessas do concerto. Segundo, o Espírito de Deus permanecia entre o povo. E terceiro, a glória da última casa seria maior que a da primeira, por causa do poder de Deus que nele havia, e o ministério de Jesus e dos apóstolos, conforme registrados nos evangelhos de Atos, dar-se-ia o templo de Zorobabel. Essa glória não é a beleza das estruturas eclesiásticas que dá fruto ao reino de Deus, e sim a presença dos dons, mistérios, poder do Espírito Santo e transformação de vida. Então, o povo ele estava desanimado, né? E o povo, através do ministério dos profetas, começou a se alegrar, começou a se renovar as forças. Então foi quando eles se levantaram e começaram a fazer as obras. Ora, a obra de Deus parou por pura negligência, porque o Ciro já tinha mandado a ordem da reconstrução. Era só ir lá dizer: olha nas crônicas aí que Ciro já mandou, já deu a ordem da reconstrução, já é diferente das nossas leis hoje, que rasa a Constituição não dá em nada. Naquele tempo o que o rei falava era lei, então não podia ser revogado. Se Ciro tinha falado, era só chegar lá na cidade lá, onde ele estava, na capital da Pérsia, e dizer assim: ó, seu Artaxerxes era um título, né? Assim como Assuero também era um título da Pérsia, né? O rei da Pérsia era chamado de Artaxerxes ou Assuero, né? E é interessante dizer que Dário também é um título. E é interessante dizer que quem reinava, o nome do cara que reinava na época, o nome dele era Cambises II, né? É interessante dizer também que os judeus não haviam voltado. Isso é o desânimo dos judeus. Os judeus não haviam voltado do cativeiro, estavam tão ocupados com os próprios interesses que negligenciaram a construção do templo de Deus. Suas casas eram revestidas de madeira de cedro, enquanto que o templo continuava em ruínas. Estavam perdendo as bênçãos, pois viviam em função das suas próprias vantagens, demonstrando um mínimo de interesse pelos objetivos e propósitos divinos. Da mesma forma, podemos esperar um declínio das bênçãos de Deus em nossas vidas, se não tivermos prazer em sua obra, tanto no lar quanto entre as nações. Quando dispuserem com diligência a edificar o templo, Deus faz com que todo o empreendimento deles tenha êxito. Esse princípio está presente também no Novo Testamento. O favor de Deus, seu amor e comunhão, virá somente à medida que continuamos a buscá-los e observarmos os mandamentos, né? João 14, do 21 ao 23. Então, que dá alegria a você e a mim, ao povo de Deus, é nós cumprirmos a vontade de Deus. Não é as nossas casas, não é a nossa posição, não é as nossas posses, mas o que dá alegria à alma é fazer a vontade de Deus. Lógico que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Lógico que numa época de pandemia que as igrejas estão fechadas, nem por
da Pérsia assina um decreto e permite os exilados voltarem à pátria para reconstruir Jerusalém e o templo, cumprindo as profecias de Isaías e Jeremias. Isaías 41, 1 ao 3, Jeremias 25, 11, 12, 12. E 29, do 10 ao 14, Daniel 9. O primeiro grupo de judeus volta para Jerusalém, coloca os alicerces do novo templo em meio a muita emoção e expectativa. De Esdras 3, 8 ao 10. Os samaritanos e outros vizinhos opuseram-se fisicamente aos judeus, desanimando os trabalhos de uma forma que a obra foi interrompida. A letargia espiritual generalizou-se, induzindo o povo à dedicação somente em suas próprias casas. Os profetas Ageu e Zacarias incentivaram Zorobabel e o povo a retomar a construção da casa do Senhor. Enfim, terminou-se o templo e de forma solene foi dedicado ao Senhor. Esdras 4 ao 6. Esdras 4 ao 6. Então, nós concluímos dizendo: se a ordem já estava dada, se o rei já tinha mandado eles construírem um templo em Jerusalém, não haveria motivo para eles terem passado 18 anos, ou 16, né? Qual que eu falo? Parado o tempo por causa de uma lei, né? Uma lei provisória, porque o Cambyses vai dizer ainda: olha, a gente vai ver aqui, vamos verificar, tal, no livro, tal. Então o Cambyses disse que era provisório, então era para o outro dia, Zorobabel já bater na porta dele lá: ó rei, lê aí e tal, ter procurado fazer alguma coisa, mas não, os homens negligenciaram a obra. Hoje não é diferente, as pessoas estão mais preocupadas com a sua saúde, estão mais preocupadas com o seu bem-estar, estão mais preocupadas com suas coisas, com a sua vida comum,